Acho que agora as dúvidas acabaram, né? O Tom Aspinall hoje agora acabou de consolidar o lugar dele na divisão dos pesados. Ele tem que ser o próximo a disputar o cinturão linear, né? Muita gente já dizendo que ele é o campeão linear. Eu vou falar pra vocês o que eu achei do UFC Manchester, o UFC 304. Fica aí. Fala, pessoal, antes de começar eu vou pedir, já sabe, né, que eu peço mesmo, porque se eu não peço, o pessoal esquece, deixa o like. Se vocês não gostarem do vídeo, depois volta e pode deixar o dislike, né, o joinha pra baixo aí. E se você gostar do conteúdo do canal e achar que é alguma coisa que te interessa, se inscreve, ativa a notificação, né, clica no sininho, aquela parada toda, porque aí toda vez que passar um vídeo aqui, vocês recebem uma notificação aí e pode acompanhar tudo que tá rolando aqui no canal. Beleza? Valeu, bora pro vídeo. Acabou de acabar o UFC 304 com algumas boas surpresas, né? O Gregory Robocop e a Bruna Brasil, os dois eram bem zebras e conseguiram virar com performances incríveis, né? A Bruna começou muito bem, deu uma diminuída no ritmo um pouco depois, mas estava muito bem, estava muito esperta ali, né? Totalmente dominante na luta toda. Estreia do Caio Borralho como head coach, né? Ele foi o head coach dela para esse camp, Fighting Nerds, tirando onda. Muito bom aquele time lá, a cabeça desses caras, a inteligência, o QI de luta deles é muito bom, vale muito a pena acompanhar o trabalho que esses caras estão fazendo, vai dar muita alegria pra gente ainda. E aí, falando em QI de luta, o Gregory veio e também não decepcionou, né? O Gregory também era uma zebraça. Quem acompanha o MMA hoje lá sabe, eu soltei antes do evento uma apostinha pra gente fazer lá na Stake. Aliás, tinha promoção na Stake pra esse evento. A Stake é a melhor casa de apostas, patrocinador oficial do MMA hoje e do UFC. Sempre tem promoção. Tem uma promoção corrente que não acaba, que é a promoção da decisão dividida. Se você escolher uma luta, fizer uma aposta simples, e o teu lutador, o lutador que você fez a aposta, perder por decisão dividida, a Stake sempre devolve o teu dinheiro. Isso não é para nenhum evento específico, sempre tá rolando por aí, tá bom? E ó, já tem a Stake aí no Brasil agora, a página do Instagram deles no Brasil, que é br.stake. Já dá um follow neles lá, já acompanha ali, que muita coisa boa. Muito bônus, não tem comparação. Mas eu não tô falando, esse vídeo não é para falar da Stake. Era para falar do Gregory e da Bruna Brasil. Eu soltei lá no Instagram da MMA hoje uma apostinha dizendo que os dois ganhavam 2 zebraças, acho que era 50 e poucos reais, eu apostei e devolveu 500, foi a melhor aposta da noite. Então, quem acompanha, segue lá, @MMA hoje, quem acompanha ganha um dinheirinho, churrasquinho de amanhã. Agora é o seguinte, acho que no card principal, grande surpresa foi o Paddy Pimblett, né? Finalizando, botou pra dormir o Bobby Green no primeiro, mudou o nome pra King Green, eu ainda não vou mudar, pra mim continua sendo Bobby Green. Finalizou, botou pra dormir o Bobby Green no primeiro round. Eu escrevi lá que era inacreditável, porque acho que nem o cara mais otimista imaginava que o Bobby Green ia ser finalizado pelo Paddy Pimblett no primeiro round, no comecinho ali, 40 segundos, 1 minuto e pouco, igual foi. Então, por isso que eu escrevi inacreditável, né? Um monte de gente ficou inacreditável por quê? Mas foi inacreditável, porque eu achei que o Bobby Green ia ganhar, tá? Tinha muita gente que falou, Parrumpinha falou aqui que achava que o Paddy Pimblett ganhava no wrestling ali, né? Ia botar no chão e tal, mas ninguém imaginou que ia ser uma lambança desse jeito, né? Então, parabéns aí pro Paddy Pimblett, moleque é brabo, viu? Fiquei impressionado de verdade. Aí veio a luta do... Eu já vou falar, eu vou deixar a do Tom Aspinall, que é o título do vídeo, eu vou deixar por último. Vamos falar do Bilal Muhammad e do Leon Edwards. Quem acompanha o podcast já sabe, eu já falei aqui várias vezes, eu sabia que o Bilal ia ganhar essa luta. Eu fiz aposta nele, apostei na vitória por decisão e apostei na vitória simples dele. Tenho falado no podcast. Esse cara ganhou o cinturão hoje. Ninguém vai tirar. Hoje foi o fim da divisão dos meio médios. Para quem gosta de lutas empolgantes, acabou hoje. Porque esse cara não sai dali enquanto ele não aposentar. Não tem um cara que vai chegar lá e vai ganhar dele. Não tem, esquece. O estilo de luta dele é esse. Ele é bom em pé e ele é muito bom de wrestling. Então ele se garante na trocação com qualquer um, vocês viram hoje contra o Leon Edwards, e ele vai fazer esse jogo que é o jogo dele sempre. Ele passou batido por todo mundo. Todo mundo. Não tem um cara que chegou e deu uma dura nele. Então se acostumem que a era, sem trocadilhos por favor, mas a era do Bilal chegou e chegou forte, não dá pra não rir, né? O pessoal da quinta série fica doido agora. E agora eu quero falar do Tom Aspinall.
Eu até achei que parou um pouquinho cedo, não ia fazer diferença, tá? Não tô com dor de cotovelo, não. O cara é fenomenal mesmo. Se move como se fosse um peso leve e bate muito forte, né? Eu acho que não foi nem um soco de nocaute, né? Eu acho que ele acabou sendo muito feliz de acertar aquela mão no Curtis Blades e aproveitar que o Curtis estava meio inclinado, o Curtis se desequilibrou. É lógico que teve a força do soco, óbvio, mas ele não apagou com aquele soco, né? Então foi mais uma mistura do impacto do soco com a perda de balanço ali, de equilíbrio do Curtis, e a combinação perfeita, né? O Curtis vai pro chão, um segundo depois o Tom Aspinall tá em cima, e aí é uma chuva de porrada. Ele tava se defendendo, de repente não tava tão contundente assim os golpes, né? Mas a regra é, se o cara não tá se defendendo, tem que parar a luta, e foi o que o juiz fez, sei lá, 10 socos depois, o juiz para a luta. O Curtis Blades até protesta um pouquinho, mas ele meio que entende, ele meio que sabia que a luta ia ser parada, porque é normal, né? Peso pesado ainda, começa a dar porrada, o juiz vai e para mesmo. Tinha o que ele fazer ali? Não tinha, porque se ele tira a mão, os golpes entram. Se ele tenta se mexer com um cara daquele tamanho em cima, não tinha o que fazer. Agora, é o seguinte, eu mudei um pouco de ideia, né? Porque eu fiz vários vídeos aqui falando que eu tinha certeza que era o Poatan que ia lutar com o Jon Jones, porque era a luta a se fazer, era a luta que ia vender mais, era a luta que tem mais hype, era a luta que tem mais, que o pessoal quer mais assistir. Mas depois de hoje eu mudei de opinião, e eu acho que a luta do hype mesmo vai ser o Tom Aspinall contra o Jon Jones. Se o Jon Jones continuar lutando, muita gente acha que o Jones não fica, que ele vai fazer a luta com o Stipe e ele se aposenta ali, que pra ser justo, eu sou fã do cara, tá? Não tô fingindo imparcialidade aqui, porque nunca fiz isso, tá? Eu torço mesmo, e eu torço pro Jones, eu gosto do Jones. Se os dois lutarem, eu vou torcer pro Jon Jones. Mas o plano do Jones já era se aposentar. Eu não acho que ele fica pra pegar uma pica igual essa do Tom Aspinall. Não faz sentido pro legado dele, não faz sentido pra carreira dele. Você não precisa ser muito esperto pra não querer passar por isso, né? O Tom Aspinall de hoje é um peso pesado praticamente imbatível. A gente não viu ninguém com as características desse cara, se movimentando com essa velocidade, com esse poder de trocação de jogo em pé, e o chão que esse cara tem, né? Que a gente já cansou de ver, ele finaliza os caras também. Então, ele é uma combinação perfeita de peso pesado, de atleta, de trocador, de finalizador. Então, é um caminhão de areia muito pesado, eu acho, pro Jones. Apesar do Jon Jones ser o GOAT, eu não acho que dá pro Jones, não. Honestamente. E eu acho que o Jones também sabe disso. Então, o plano dele já era se aposentar. Eu acho que ele vai seguir esse plano. Eu acho que ele faz a luta com o Stipe em novembro, Madison Square Garden, Nova York, e não importa o resultado, ganhando ou perdendo, ele bota a luva no chão ali, faz a despedida dele em grande estilo em casa, porque ele é de Nova York, ele não mora lá mais, mas ele é de Nova York. Madison Square Garden lotado, vencendo o maior campeão da história dos pesos pesados, que é o Stipe Miocic. Não tem cenário melhor pra ele. Ele não tem por que ficar mais uma luta pra levar um pau do Tom Aspinall, que é o que vai acontecer. Eu falo isso com dor no coração, porque eu gosto do cara, e é triste, a idade chega pra todo mundo, o fim chega pra todo mundo, né? E não tem jeito, agora é a vez do Aspinall, é a vez do Tom Aspinall. Então o Tom Aspinall deve herdar o cinturão vago, e aí o que eu acho é que o Tom Aspinall deve disputar o cinturão. Ele é óbvio que ele vai disputar o cinturão linear, vago, né? Que o Jon Jones vagando o cinturão, o Tom Aspinall é o campeão interino, então ele tem que disputar o cinturão linear. E aí, meus amigos, aí eu acho que só tem um cara pra fazer a luta mais vendável. Se não for o Jon Jones, só tem um nome, e aí eu acho que é o Poatan. Aí eu tenho quase certeza que é o Poatan. Não pode, aí não tem nem por que botar um outro cara, se o Poatan quiser subir mesmo. Não tô falando de que vai ganhar, não tô falando que assim, é uma missão muito difícil pro Poatan. Tem chance? Absurdamente, muita chance. Tem chance de nocautear, tem chance, beleza.
Mas a gente já viu o vídeo, tem inclusive um vídeo dele dublado no MMA Hoje, que ele fala que nos primeiros 10 segundos de luta ele vai botar o Poatan no chão. Que não tem porquê ele se arriscar e trocar porrada com o Poatan, não faz sentido. E eu concordo com ele, não faz sentido. Aí é uma batalha de estilos. O estilo do Aspinall é muito mais favorável para essa luta do que o estilo do Poatan, infelizmente. Mas a luta vai ser demais. Eu tô até arrepio de pensar na possibilidade dessa luta. Eu quero saber o que vocês acham, eu quero saber o que vocês acharam do evento do UFC 304. E deixa aí, escreve aí, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo quase todo mundo. Eu quero saber o que vocês acham de todas as lutas, o que vocês acharam do Bilal Mohamed campeão. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. E eu vou começar a soltar mais vídeos assim, eu prometo. Vocês pegam no meu pé pra eu fazer mais, eu vou começar a fazer, de verdade, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço, até a próxima.